Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história. E a aula de hoje vai ser sobre o Brasil colonial, a chegada dos portugueses no território, a invasão, sua conquista e a administração. O descobrimento do Brasil se refere à chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território onde hoje se encontra o Brasil. A chegada de Cabral está relacionada à expansão marítima europeia, quando Portugal e Espanha se lançaram ao mar em busca de novas terras para explorar. O mar era utilizado como rota para chegar às Índias, grande centro comercial da época, onde compravam especiarias para revender na Europa com grandes lucros. Em março de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal com 13 caravelas em direção às Índias. Porém, um desvio da rota fez o navegador chegar em 22 de abril de 1500 à região conhecida hoje como Porto Seguro. No início, Cabral chamou as novas terras de Monte Pascoal. Antes de partir para a Índia, resolveu mudar o nome para Ilha de Vera Cruz, pois acreditava se tratar de uma ilha. Mais tarde, o território se chamou Terras de Santa Cruz. O termo descobrimento do Brasil é questionado por muitos historiadores e pesquisadores. Isso porque o termo parece indicar que nossa terra não era habitada e os portugueses foram os primeiros a encontrá-la, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, porque assim desconsidera-se a presença de mais de 5 milhões de indígenas que já habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses. Por esse motivo, muitos historiadores preferem utilizar o termo chegada dos portugueses ao Brasil, valorizando a presença dos nativos no território. Além da questão do termo, os historiadores também discutem se a chegada de Cabral foi por acaso ou intencional. Os que defendem a hipótese da casualidade dizem que Cabral se desviou da rota sem querer, devido a erros de cálculo na viagem em direção às Índias. Por outro lado, os pesquisadores defendem a hipótese da intencionalidade. Dizem que os portugueses há muito tempo tinham indícios da existência de terras por aqui. Outros argumentos a favor da intencionalidade são as longas instruções dadas a Cabral e a existência de mapas que, desde a Idade Média, indicavam a presença de terras a oeste da Europa. A chegada ao Brasil, o desembarque e a estadia dos portugueses na terra foram documentados por vários integrantes da expedição. Somente 3 desses depoimentos chegaram até a atualidade. A carta de descobrimento do escrivão Pero Vaz de Caminha é o mais rico em detalhes. De acordo com ele, no dia 21 de abril, os navios encontraram os primeiros indícios de terra. No dia seguinte, pela manhã, ancoraram. No dia 23, Nicolau Coelho travou o primeiro contato com um grupo de índios tupiniquim. Segundo a narrativa de Caminha, os primeiros contatos foram amigáveis, porém com grande estranhamento. No dia 26 foi realizada a primeira missa de ação de graças pelo Frei Henrique de Coimbra. Logo depois de realizada a missa, a frota de Cabral rumou para as Índias, seu objetivo final. Entre 1500 e 1530 não houve colonização no Brasil, pois os portugueses não se fixaram no território, porém passaram a explorar o pau-brasil. Esta madeira fez com que nosso território se chamasse Brasil. O pau-brasil tinha um grande valor no mercado europeu, pois sua seiva de cor avermelhada era muito utilizada para tingir os tecidos. Para executar esta exploração, os portugueses utilizaram o escambo, ou seja, deram espelhos, apitos e chocalhos aos indígenas em troca de trabalho. Para estocar a madeira no litoral foram construídas feitorias, que serviram como armazéns e postos de troca. O pau-brasil despertou o interesse dos holandeses, ingleses e franceses, que organizaram expedições para se apoderar da madeira. Este fato motivou a colonização do território a partir do ano 1530. Como vemos, a presença dos índios no território brasileiro é muito anterior à chegada dos primeiros europeus por volta de 1500. Nesse período, a população indígena variava entre os 3 a 5 milhões de habitantes, divididos em vários grupos como os Chavantes, Caraíbas, Tupis, Geis e Guaranis. Geralmente, o acesso às informações sobre essas populações são bastante restritas. A falta de fontes escritas e a morte de muitos indígenas acabaram limitando as possibilidades de estudo dessas culturas. O maior contato desenvolvido entre índios e europeus aconteceu nas faixas litorâneas do nosso território, onde predominam os povos pertencentes ao grupo Tupi-Guarani. Assim, sobre esses indígenas existem muitas informações provenientes de relatos e documentos, o que ajuda a compreender aspectos de sua organização social, política e costumes. Os povos que habitavam as Américas foram chamados pelos europeus de índios. O termo é uma invenção europeia e provém de um erro histórico.
Ao chegar às Américas durante a expansão marítima, os europeus achavam que tinham chegado às Índias. Assim, os povos que habitavam o continente americano foram chamados de índios. Mesmo após de descobrir que não estavam na Ásia, os europeus continuaram a chamá-los assim, ignorando propositalmente as suas diferenças linguísticas e culturais. Afinal, era mais fácil tornar os nativos todos iguais, pois o objetivo dos europeus era o domínio político, econômico e religioso nas terras conquistadas. Até a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, eram faladas no Brasil aproximadamente 1.300 línguas indígenas. Atualmente, cerca de 180 línguas são encontradas pelo território brasileiro. As línguas faladas pelos povos indígenas são agrupadas em famílias linguísticas. Por sua vez, estas famílias são reunidas em troncos linguísticos. Os dois principais troncos linguísticos são o Tupi e o Macro-G. O tronco Tupi, que reúne cerca de 10 famílias linguísticas, é o maior e o mais conhecido. Os povos indígenas pertencentes a ele se encontraram espalhados pelo território brasileiro, geralmente em regiões de floresta ou no litoral. Os povos indígenas do tronco Macro-G, que reúne aproximadamente 12 famílias linguísticas, situam-se em regiões do Cerrado e da Caatinga, do Pará ao sul do país. Algumas línguas não puderam ser classificadas dentro de nenhuma família ou tronco, permanecendo na categoria de não classificadas ou línguas isoladas. Os povos tupi-guaranis não contavam com nenhuma organização estatal ou hierarquia política que pudesse distinguir os integrantes da tribo. Apesar disso, alguns guerreiros e chefes espirituais eram valorizados pelas habilidades que eles tinham. Em algumas aldeias nomeava-se um cacique e um pajé. O pajé era o sacerdote e fazia rituais como pajelança. O cacique, por sua vez, fazia o papel de chefe na função de organizar e orientar os índios. Muitas vezes, diferentes tribos mantinham contato entre si em busca da manutenção de alguns laços culturais ou em razão da proximidade da língua falada. Entre os povos tupi-guarani, a aldeia podia abrigar 700 habitantes, divididos entre 6 ou 10 casas, conhecidas como ocas. O tamanho e o comprimento das ocas mudava de acordo com as necessidades da aldeia. Para buscarem sustento, estes povos praticavam a caça, a coleta, a pesca e, em alguns casos, atividades agrícolas. A realização das tarefas poderia variar segundo o gênero e a idade de cada um dos integrantes da aldeia. Assim, as mulheres desenvolviam atividades agrícolas, o artesanato, preparavam os alimentos e cuidavam dos menores. Por sua vez, os homens deveriam realizar o preparo das terras e as atividades de caça e pesca. Os animais domesticados eram geralmente de pequeno porte. Os mais comuns eram o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Os casamentos serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar os laços de parentesco. Em algumas situações, a poligamia era aceita. No campo religioso, o Tupi-Guarani acreditava na existência dos espíritos e na reencarnação dos seus antepassados. Em diversas situações, estas crenças eram fonte de explicação para a origem do mundo ou a ocorrência de eventos importantes. Algumas tribos, como os Tupinambá, costumavam praticar a antropofagia, ou seja, o consumo de carne humana de forma ritual ou simbólica. Assim, esses indígenas acreditavam que, ao comerem a carne do seu inimigo, estariam incorporando a sua sabedoria, valentia e conhecimento. De acordo com relatos e documentos oficiais, o primeiro contato dos indígenas brasileiros com os europeus se deu em 1500. No geral, a visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. A cultura indígena costumava ser vista como inferior à cultura europeia. Em alguns casos era vista como exótica. Esse fato justificou a dominação do europeu sobre o indígena, cuja população diminuiu consideravelmente em decorrência de guerras, escravidão e doenças que dizimavam populações inteiras. Muitas tribos sofreram um processo de aculturação. Proibidas de seguir os seus costumes, foram obrigados a falar o português e adotar as vestimentas europeias. Parte desse processo aconteceu por meio da conversão dos povos indígenas ao cristianismo, iniciado pelos jesuítas através da catequese. Atualmente, calcula-se que cerca de 400 mil índios ocupam o território brasileiro, divididos em 200 etnias e 170 línguas. Isso significa 0,25% da população brasileira. Vale ressaltar que este cálculo considera apenas os indígenas que vivem em aldeias. Há estimativas de que, além deste, há cerca de 100 a 190 mil vivendo fora das terras indígenas. Existem ainda tribos que permanecem isoladas, evitando o contato com o chamado homem branco. Porém, são minorias se comparados aos outros indígenas.
Os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus direitos pelo Estado e muitos ainda sofrem grandes obstáculos no exercício de sua autonomia. Muito bem, a chegada dos portugueses ao território brasileiro em 1500 não teve inicialmente a intenção de colonizar o território. Durante 30 anos, Portugal se limitou a explorar o pau-brasil, madeira com grande valor na Europa. Ocorre que vários outros países como Inglaterra, Holanda e França mandavam corsários e expedições para se apropriar da valiosa madeira também. Estes países se sentiam prejudicados com o Tratado de Tordesilhas. Esses ataques motivaram o governo português a enviar expedições guarda-costas para proteger o litoral. Porém, essas expedições tiveram pouco resultado. Em 1530, o rei de Portugal organizou a primeira missão para colonizar o território. Comandada por Martim Afonso de Souza, o objetivo era povoar, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. A partir daí, Portugal iniciou a administração de sua colônia. Essa administração tomou forma através do sistema de capitanias hereditárias e o governo geral. O sistema de capitanias hereditárias foi implantado no Brasil pelo rei Dom João III a partir de 1534. Consistiu na divisão do território em 15 lotes concedidos a 12 donatários interessados em vir a colonizar com os seus próprios recursos. Era organizada através de 2 documentos, a Carta de Doação e o Foral. A Carta de Doação realizava oficialmente a doação do lote. O Foral determinava os direitos e deveres dos donatários. Dentre os direitos dos donatários estava a fundação de vilas, doação das Seis Marias, escravização de indígenas e livre exploração das minas. Apesar das vantagens oferecidas aos donatários, o sistema encontrou várias dificuldades, como a falta de recursos, ataques estrangeiros, hostilidade dos indígenas e ausência de um organismo centralizador. Além disso, muitos donatários não vieram tomar posse das terras. Diante destas dificuldades, apenas 2 capitanias conseguiram realizar o que a metrópole desejava, que foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Com a finalidade de superar as dificuldades das capitanias e centralizar a administração da colônia, Dom João III criou em 1548 o governo geral. Esta centralização foi necessária para impedir o abuso de poder por parte dos donatários, combater a pirataria, deter a hostilidade dos indígenas e incentivar a economia. O governador-geral administrava a colônia de acordo com um regimento e ordens vindas de Portugal. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Além do cargo de governador-geral, havia o cargo de provedor-mor, encarregado da administração e arrecadação. O ouvidor-mor, que cuidava das leis, e o capitão-mor da costa, responsável pela defesa do litoral. Esse sistema durou até a vinda da família real portuguesa em 1808. Durante um bom tempo, a capital da colônia foi Salvador, na Bahia. Em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então é isso, turminha. Terminamos a primeira parte da aula. Tchau, tchau e lavem as mãos.